Bom, voltando aqui então, agora que a gente viu aí a estrutura básica da matéria, viu o que é carga elétrica, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre carga elétrica. E sempre que a gente estuda uma nova grandeza física, como carga elétrica, lá na outra frente de mecânica a gente estuda, por exemplo, na cinemática, espaço, velocidade e tempo, sempre que a gente vê uma nova grandeza, a gente vai ver a sua unidade de medida. Então, aqui ó, vamos ver qual é a unidade de medida dessa grandeza chamada de carga elétrica. E conforme a gente já viu lá na outra frente de mecânica, quando a gente for representar a unidade, eu vou usar uma representação aqui, que é bem costume utilizar, que é a representação de colchetes. Quando eu pegar e fizer assim, ó, colocar colchetes, e dentro do colchete eu colocar a letrinha que representa essa grandeza física, eu estou dizendo assim, ó, é a unidade de medida da grandeza que está aqui dentro. Que grandeza que é aqui? Que é carga elétrica. Então, dizendo assim, ó, unidade de carga elétrica. Qual é a unidade de carga elétrica? Bom, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, cujo símbolo é a letra C maiúscula, beleza? Homenagem aí a Charles Augustin de Coulomb, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele mais pra frente na outra aula, quando a gente falar da importante lei de Coulomb. Bom, o que você precisa saber por enquanto em relação a essa carga elétrica? Uma carga de 1 Coulomb é bastante grande, viu? Uma carga de 1 Coulomb é tão grande que a gente costuma utilizar os seus submúltiplos. O que são os submúltiplos? O mini-Coulomb, o micro-Coulomb, o nano-Coulomb e assim por diante. Só para você ficar atento aí, olha só, o que seria olha aqui ó, 1 milicoulomb, que a gente representa pela letra Mzinho minúscula, beleza? No submúltiplo, 1 milicoulomb nada mais é do que 10 elevado a menos 3 coulombs. Bacana? Você tem aqui ó, mili, então vou escrever aqui entre parênteses ó, mili, para você saber o nomezinho desse submúltiplo. Você tem aqui ó, 1 microcoulomb, que é representado pela letra grega mi. Aqui ó, 1 microcoulomb vai ser então 10 elevado a menos 6 coulombs. E aqui ó, micro. Bacana? Nós temos a nanotecnologia vindo com tudo aí, né? 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulomb. Então vou colocar aqui entre parênteses, ó, nano. Esses daqui são os mais importantes que você tem que saber. Às vezes é recorrente no vestibular um outro submúltiplo, que é o picocoulomb. Aqui ó, 1 picocoulomb. A gente representa pela letra P minúscula. Vai ser aqui então 10 elevado a menos 12 coulomb. Então aqui ó, pico. Bacana? Bom, normalmente quando cai no vestibular esses submúltiplos, não o mili, mas quando ele fala mais de nanocoulomb, picocoulomb, ele costuma dar esses valores. Mas eu recomendo que você saiba eles, porque pode ser que algum caso, algum vestibular, em algum exercício não dê, e você ficar na mão por causa de um detalhe desse, seria bem prejuízo aí para você. Bacana? Bom, então a gente já sabe aqui mais ou menos a estrutura da matéria, a carga elétrica está relacionada a ela, nós sabemos a unidade de carga elétrica, que é o coulomb, e essa unidade é muito grande, né? Um coulomb é uma carga muito grande, então a gente acaba usando bastante os seus submúltiplos. Bom, nós sabemos que prótons têm carga positiva, elétrons negativas e nêutrons não têm carga. Ainda, continuando naqueles experimentos da física lá, que você pega um próton, elétron, joga, por exemplo, em um campo elétrico, um campo magnético, nota esse desvio, você começa a perceber que em módulo a carga elétrica do próton é igual à carga elétrica do elétron. Então, peraí, um é positivo, o outro é negativo, mas em módulo essa carga elétrica é a mesma. E a carga elétrica do próton e do elétron, hoje na natureza, ela é o menor valor de carga elétrica encontrado isolado na natureza, beleza? Existem os quarks aí com umas cargas um pouquinho menores, mas isolado na natureza nós temos a carga do próton e do elétron. Como ela é o menor valor de carga elétrica, a gente costuma chamar ele de carga elétrica elementar. Então aqui ó, é muito importante a gente falar disso. Carga elétrica elementar. Vou até mudar de cor de tanto importante que é aqui, ó. Carga elétrica. Carga elétrica elementar. Isso daqui é uma das constantes da física, beleza? E ela vai ser representada pela letra E minúscula. Assim, ó. Letrinha E minúscula aqui, ó. Carga elétrica elementar, letrinha E minúscula. Qual que é o valor dessa carga elétrica?
1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aproximadamente esse valor. Bacana? Carga elétrica elementar, vou destacar aqui, ó, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso daqui é a carga em módulo de um elétron e em módulo de um próton. Próton tem uma carga positiva com esse valor. Elétron tem uma carga negativa com esse valor. Nêutrons não tem carga. Bacana? Tranquilão? Olha só. Carga de um próton. Aqui, ó. Carga de um próton. Vou representar assim. Próton pela letrinha P. Vou colocar aqui um mais, só para a gente saber que é o próton, beleza? Carga de um próton, então ele é positivo. E o módulo da sua carga é a carga elétrica elementar. Então, coloquei aqui, ó, mais E. Qual que é esse valor? Vai ser, então, ó, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Qual que é a carga de um elétron? Aqui, ó, vou representar assim, ó, carga de um elétron. E menos. Vai ser negativa e o módulo dessa carga é E. É a carga elétrica elementar. Então, aqui vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Bacana? Tranquilão? O que a gente precisava saber aí sobre o basicão da carga elétrica é isso daqui. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eletrização de um corpo, para a gente poder depois falar dos princípios da eletrostática e entrar assim nos nossos processos de eletrização. Bacana?